A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Iremos meditar nesta noite na palavra de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Livro de Jeremias, capítulo 17, vamos meditar no versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias. O tema da nossa meditação está no livro de Jeremias, capítulo 17. Mas vamos meditar, já no início dessa live, vamos meditar na palavra de Deus, desde o versículo 1, para que vocês entendam a mensagem, entendam a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículo 1, Deus, ele declara na sua palavra, o Senhor diz no capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, o Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Para que vocês entendam a palavra de Deus, no capítulo 17 de Jeremias, é um texto bíblico que fala acerca da exortação de Jeremias para que o povo deixasse o pecado e se voltassem para Deus. Jeremias estava pregando, estava falando com o povo acerca do pecado que estavam praticando e que isso não estava agradando ao Senhor. Jeremias estava cumprindo com a sua missão, porque o Senhor o havia levantado para que ele exortasse ao povo acerca de andarem nas leis de Deus, se afastando do pecado. Jeremias era um profeta escolhido por Deus para anunciar ao povo a palavra de Deus, para transmitir ao povo as profecias do Senhor. E Jeremias, a sua missão naquele tempo era de pregar ao povo, exortá-los para deixarem o pecado, porque o povo de Judá, eles haviam pecado contra Deus. E Jeremias também estava falando com o povo acerca do juízo de Deus que se aproximava. E o juízo de Deus, Jeremias já havia anunciado ao povo que devido ao pecado que eles estavam praticando, eles seriam dominados pelo Império Babilônio, seriam levados cativos. E Jeremias estava transmitindo essa profecia da parte de Deus ao povo para o que estava prestes a acontecer. E mesmo o povo ouvindo que Jeremias estava dizendo, os alertando, dizendo que estava se aproximando o tempo em que seriam dominados pelo Império Babilônico, Judá, Jerusalém seria dominada. E mesmo assim, o povo, diante do que Jeremias estava lhes dizendo acerca da sentença de Deus, eles permaneciam afastados de Deus, rebeldes, com o coração endurecido, sem se render ao Senhor. Eles não estavam se rendendo a Deus, não estavam dando ouvido à ordem de Deus. O Senhor antes já havia alertado ao povo para que o obedecesse e andassem em sua presença. Eles conheciam as leis do Senhor, mas preferiram o pecado, se distanciando de Deus.
E depois do Senhor ter exortado ao povo a abandonar o pecado, a se afastar do pecado, a deixar os deuses que eles adoravam, para deixar os sacrifícios que faziam a outros deuses, porque o Senhor havia dito através de Jeremias ao povo de Judá e Jerusalém, que por causa do pecado a sentença de Deus cairia sobre eles. E Deus disse que eles iriam ser levados pelos babilônios, seriam totalmente dominados pelo império babilônio. Mas quando Jeremias começou a exortar ao povo, eles não deram ouvido, não deixaram o pecado, permaneceram longe da presença de Deus. Então o Senhor falou a Jeremias que a sentença cairia sobre o povo, a sentença de Deus. E o Senhor disse a Jeremias que iria punir o povo de Judá pelos pecados que eles estavam praticando. Eles rejeitaram a oportunidade que o Senhor lhes deu, os exortando a deixar o pecado enquanto havia tempo, porque o Senhor havia avisado através de Jeremias, se eles não abandonassem o pecado, a punição viria. E Jeremias, então, ele já estava transmitindo um outro recado, não mais exortando ao povo a se voltar para Deus, mas sim um aviso. Ele estava avisando, a profecia de Jeremias era avisar ao povo acerca do que estava prestes a acontecer. Eles seriam logo dominados pelo império babilônico e levados cativos. E mesmo eles sabendo do que aconteceria, eles continuaram em seu pecado, não dando ouvido à voz do Senhor. O que o Senhor não se agrada é quando o homem, mesmo sabendo que está pecando, não se rende a Deus, não abandona o pecado, prefere continuar longe da presença de Deus, não se rende ao Senhor arrependendo dos seus erros para obedecer a Deus. O maior problema é o ser humano se acostumar com o pecado. Infelizmente, o ser humano tem se acostumado com o pecado. Tem se acostumado com o pecado, preferindo andar no pecado, ficar longe da presença de Deus. Estão se acostumando com o pecado, preferindo pecar do que obedecer a Deus. O povo de Judá se encontrava nesta situação. Eles estavam preferindo o pecado. Eles estavam longe de Deus, o desobedecendo, e preferindo continuar da forma que estavam, mesmo sabendo do que lhes aconteceria, mesmo sabendo das consequências que iriam sofrer, porque o Senhor, ele também avisa. Ele avisou o povo de Judá através do profeta Jeremias. Primeiro o Senhor usou Jeremias para dizer ao povo que o obedecessem, que deixasse o pecado. Se não deixasse o pecado, a sentença de Deus cairia sobre eles. Seriam punidos, seriam levados cativos pelos babilônios. E mesmo o povo ouvindo o profeta Jeremias lhes exortar para deixar o pecado, não se voltaram para Deus. E o profeta Jeremias, como mensageiro do Senhor, porque o Senhor o escolheu, não foi fácil para Jeremias primeiro transmitir ao povo o recado, os exortando para deixar o pecado e se voltar para Deus, e também o aviso de Deus,
se eles não deixassem o pecado, eles iriam sofrer as consequências. O profeta Jeremias teve que transmitir esse recado e não foi aceito quando transmitiu o recado da parte de Deus. Até na prisão, por isso ele foi lançado, por causa de exortar ao povo a se voltar para Deus. O povo, permanecendo na rebeldia, se voltaram contra o profeta Jeremias. E a sua outra missão, o Senhor ainda tinha uma missão a realizar por intermédio do seu servo profeta Jeremias, a anunciar ao povo que logo a sentença de Deus cairia sobre eles. Anunciar ao povo que estava prestes para eles serem dominados pelo Império Babilônio. Imagine um povo que já estava contra o profeta Jeremias, não o aceitando porque ele estava anunciando ao povo para que abandonasse o pecado e se voltassem para Deus. E também ele estava falando com o povo, e aquele povo eram também sacerdotes, reis, todos se voltaram contra o profeta Jeremias. Mas ele estava ali cumprindo com sua missão. Ele também teve que falar ao povo acerca do que logo iria acontecer. Eles seriam em breve dominados pelo Império Babilônico. E não aceitaram também ouvir isso do profeta Jeremias. Não era um recado de Jeremias, mas sim um recado de Deus por seu intermédio, porque ali ele era um mensageiro, ele era um porta-voz, um profeta de Deus, que estava anunciando ao povo, falando ao povo acerca das profecias que Deus estava lhe mandando transmitir e entregar ao povo. E diante da situação em que se encontrava o povo, depois de ouvir as profecias da parte de Deus por meio do profeta Jeremias, eles não se voltaram para Deus. E veio o sofrimento. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 17, versículo 5. O Senhor, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Foi o que o profeta Jeremias disse também ao povo. Esse versículo dessa palavra foi para que o povo de Judá se voltassem para Deus, se apoiassem em Deus, confiassem no Senhor e estivessem na sua presença. O Senhor estava dizendo isso: maldito o homem que confia no homem. E também o Senhor disse que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque o povo de Judá, eles tinham apartado o seu coração de Deus. Estavam longe, distantes do Senhor. Mas o Senhor os avisou. O Senhor lhes deu oportunidade para que se voltassem para Ele. E também em Salmos de número 20, versículo 7, a palavra de Deus diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. O salmista, ele estava dizendo que a nossa fé tem que ser posta em Deus, que a nossa confiança não deve estar, aleluia, glórias a Deus, nas ferramentas de guerra, porque aqui o Senhor está dizendo carros, cavalos e seus cavaleiros. Isso quer dizer quando a confiança é depositada no homem, ao invés de ser depositada no Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo. Eles depositaram a confiança no homem
viraram as costas para Deus, mas o sofrimento veio sobre eles. Eles não poderiam dizer que não tinham sido avisados. Deus enviou o profeta Jeremias para avisá-los. Deus, ele exortou o seu povo através do profeta para que se voltassem para ele, para que abandonassem o pecado e andassem nos seus caminhos, mas desprezaram as profecias da parte de Deus. E a palavra do Senhor diz no capítulo 17 de Jeremias, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quando o homem deposita a sua confiança no Senhor, ele espera no Senhor. O Senhor está dizendo que ele será bendito, ele será abençoado. O povo, eles confiavam em tudo. A crença deles era nos deuses. Estavam preocupados com tudo, em trabalhar, preocupados em ganhar seu dinheiro, preocupados com sua casa, em conquistar riquezas, mas viraram as costas para Deus. Em Deus não confiavam mais. E em nossos dias, quantos nessa situação? Em Deus não deposita confiança, de Deus nem se lembram, não querem se voltar para Deus, não querem estar na presença de Deus, preferindo seguir o caminho da desobediência, preferindo seguir um caminho que acha mais fácil, porque infelizmente o ser humano tem se acostumado com o pecado, se acostumado com a desobediência. Mas o Senhor, que alertou através do profeta Jeremias ao povo de Judá, hoje ele também alerta para que possamos tomar cuidado, para que a nossa confiança esteja unicamente no Senhor e que não venhamos deixar que as coisas dessa vida nos afaste de Deus. O povo havia perdido o compromisso com Deus, não cultuavam mais, não buscavam mais o Senhor, não se colocavam mais na presença do Senhor por meio da oração, meditação na palavra, para adorar a Deus, bendizer ao seu nome através dos louvores. Deixaram tudo de lado, se afastaram totalmente de Deus. E quantos têm deixado de lado a meditação na palavra, a oração, não têm buscado a Deus, têm se preocupado com tudo, com o trabalho, se preocupado com os afazeres diários, mas não têm tirado nem um tempo para se achegar a Deus, para se aproximar de Deus. E quando fala acerca da obediência, não querem obedecer. Se acostumaram com o pecado, estão totalmente dominados pelo pecado. No capítulo 17 desse mesmo livro de Jeremias, versículo 8, a palavra de Deus diz, porque será, o Senhor ele diz na sua palavra, a bênção de confiarmos no Senhor, a bênção de depositarmos a nossa confiança em Deus e estarmos na sua presença, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso é aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a sua confiança em Deus e está na sua presença. Ele não teme nada porque sabe que Deus está com ele. Ele não teme porque sabe que tem alguém que cuida da sua vida. Ele não teme porque sabe que
Deus o protegerá. Em Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, a palavra de Deus diz: vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Assim vive aquele que está longe da presença do Senhor, que não anda na presença de Deus, que não obedece, aquele que não deposita confiança em Deus. Ele não tem em quem confiar, ele não deposita sua confiança no Senhor, não está na presença do Senhor, ele está sozinho. E essas pessoas que não depositam confiança em Deus vivem em constante incerteza, cheios de terror, de medo, dia e noite, sem nenhuma segurança, porque não tem em quem se apegar, não tem em quem depositar a confiança e ter a certeza que estará protegido, porque aquele que confia no Senhor, ele tem a certeza que está protegido. Ele não vive em incerteza, cheio de terror, dia e noite, com medo, sem nenhuma segurança, porque ele confia no Senhor e ele sabe que o Senhor protegerá a sua vida. E o versículo também que diz que em tempos de seca eles ainda darão frutos, ou seja, a sua provisão virá do Senhor. O Senhor irá prover em sua vida em qualquer circunstância, mesmo em crise, que significa o tempo de seca, tempo difícil, mas Deus, ele provê na vida daqueles que estão na sua presença e nele confiam. Glórias a Deus, não esperam, aleluia, do homem, porque o homem não pode mudar a nossa situação. O único que pode mudar a nossa situação, nos ajudar, prover o que necessitamos, é o Senhor. E aquele que confia no Senhor, mesmo em tempos de seca, que significa tempo de dificuldade, tempo de crise, ele confia no Senhor e mesmo em meio à dificuldade, ele tem a provisão de Deus na sua vida. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está com ele provendo o que necessita. Deus, mesmo em circunstâncias mais difíceis, ele tem estado conosco provendo. Ele é Deus que cuida de nós. Ele é Deus que cuida daqueles que nele depositam a confiança. Mesmo em momentos de dificuldade, entenda esta palavra, você que tem depositado a sua confiança em Deus, Deus tem sido sua provisão. Deus tem cuidado de você. E também a palavra de Deus diz: deveria brilhar nossos olhos, porque ele representa tudo o que queremos. Mas quando não confiamos no Senhor e não o obedecemos, viveremos e não vivemos nada daquilo que o Senhor, ele está nos dizendo através da sua palavra. Não tem como nós vermos cumprir na nossa vida as bênçãos de Deus. Porque quando não andamos na presença de Deus, podemos observar que as bênçãos são impedidas. Mas quando estamos na presença de Deus, Deus faz as bênçãos fluírem em nossas vidas. Ele providencia, nos concedendo bênção. Ainda que temos sim dificuldades, mas ele nos ajuda, provendo o que necessitamos. O Senhor, ele diz também na sua palavra que aquele que nele confia, ele é bem-sucedido. Ainda que passando por lutas, mas ele é abençoado por Deus. Deus, aleluia,
quando ele necessita, muitas vezes ali preocupado, sem saber o que fazer, mas Deus entra com a sua provisão e confirma a bênção e confirma a vitória, porque a sua confiança está depositada nele, naquele que tem todo o poder, que é o Senhor. E se você agora está acompanhando essa live, está dizendo, mas a luta tem sido grande, grande tem sido as dificuldades. Mas você que tem confiado em Deus, comece agora a analisar o que Deus tem feito na sua vida. Mesmo você enfrentando dificuldades, mas Ele tem provido, tem providenciado o que você necessita, tem te ajudado, tem te honrado, tem abençoado a sua vida, abençoado os seus caminhos. Quando nós estamos na presença de Deus, podemos observar que Deus estende as suas mãos para nos abençoar. Deus estende as suas mãos provendo. Deus estende as suas mãos mostrando o seu cuidado para com a nossa vida. O que o Senhor está dizendo em Jeremias capítulo 17 é que a nossa confiança deve estar no Senhor, nos apoiarmos no Senhor, não no homem, não nos apoiarmos no homem, mas sim nos apoiarmos em Deus. E nesta mensagem também podemos lembrar acerca do que Deus diz acerca do coração humano. O coração do homem é extremamente enganoso e perverso. Então, por isso, a nossa confiança não pode estar depositada no homem. A nossa confiança não pode estar no ser humano, mas temos que esperar em Deus. Aleluias! Porque do Senhor virá o socorro que necessitamos. Do Senhor virá a ajuda que necessitamos, porque o coração do homem é enganoso. Também a palavra do Senhor diz no capítulo 17 e versículo 1 de Jeremias. A palavra do Senhor diz, maldito que esquece o Senhor. Isso quer dizer aquele que se distancia do Senhor. E no versículo 9 a palavra de Deus diz, enganoso é o coração. O pecado do povo de Judá, a palavra de Deus diz no versículo 1 e 8 do capítulo 17 de Jeremias, estava escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos teus altares e dos postes sagrados. Isso quer dizer o povo de Deus. Ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos altares idólatras em toda a sua terra. O povo de Israel, o povo de Judá, eles haviam perdido tudo, mas isso foi consequência de terem se afastado de Deus. E o Senhor diz, você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha lhe dado. Por isso eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que não conhece, pois acendeu-se a minha ira que arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. O homem que está na presença do Senhor e que nele confia, o Senhor está dizendo que ele é bendito. Isso quer dizer que ele é abençoado. Aquele que deposita confiança no Senhor será abençoado. O Senhor diz acerca daquele que deposita nele a confiança: ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando o Senhor diz que o coração do homem é enganoso, que é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Deus é Deus que sonda o coração. Ele examina nossa mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Ele conhece as nossas vidas. O homem, no versículo 11, a palavra de Deus diz: o homem que obtém riquezas por meios injustos, e como a perdiz que choca ovos, é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo, porque no final ele não terá nada. No versículo 12, um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. E a oração do profeta Jeremias a esse povo foi a oração para que Deus tivesse misericórdia. Ele orou ao Senhor, dizendo que o Senhor era a esperança de Israel. Todos haviam abandonado, e o profeta Jeremias estava dizendo a Deus em oração: por isso eles sofrerão. Aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, fonte de água viva. Mas o profeta pediu: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor, que ela se cumpra? A palavra de Deus, ela estava se cumprindo. Deus estava cumprindo o que ele havia dito. Exortou ao povo a se voltar para ele, dizendo que o juízo viria sobre eles se não deixasse o pecado. E o juízo veio porque não deixaram o pecado, não se voltaram para Deus. Muitos estavam dizendo: onde estava o Senhor, a palavra do Senhor para que se cumprisse. Deus estava cumprindo com a sua palavra. Eles não estavam entendendo. Deus estava cumprindo. Ele exortou, ele alertou ao povo acerca do pecado para que abandonasse o pecado, se voltassem para ele, mas desprezaram a sua palavra, desprezaram o que o Senhor falou por meio do profeta, preferindo o pecado. E Deus estava cumprindo também o que disse, que seriam levados cativos pelos babilônios, dominados pelos babilônios e levados cativos. E no versículo 15 dessa mensagem, eles estavam dizendo, diz a palavra do Senhor, onde estava a palavra de Deus. E o versículo 16, mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Deus exortou o povo para abandonar o pecado, se voltar para ele. Usou o profeta para insistir com o povo, para que abandonasse o pecado, para que fosse afastada deles a desgraça. O Senhor não
os queria naquela situação. O Senhor não quer o homem em uma situação de sofrimento, mas é o próprio homem que faz a sua escolha preferindo o pecado e abandonando a Deus, e sofre as consequências da sua escolha errada. E foi isso que aconteceu com o povo de Judá. Deus não desejou o desespero pelo qual eles estavam passando. Deus não desejou que eles estivessem naquela situação. O Senhor usou o profeta para exortá-los a se voltar para ele, mas eles permaneceram no pecado, não deram ouvido à voz de Deus. Sabiam do que aconteceria se não se voltassem para Deus, mas eles endureceram o seu coração para o Senhor, e o sofrimento sobreveio. O sofrimento, eles estavam vivendo grande sofrimento. E o versículo 17 diz: não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com destruição dobrada. Foi a oração do profeta Jeremias, foi a oração, o clamor do profeta a Deus. E o versículo 19 diz assim: assim me disse o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá. Todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas, assim diz o Senhor, por amor à vossa vida, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. O que Deus estava dizendo era que o povo, eles não continuassem longe da sua presença ou desobedecendo, realizando práticas que não estavam agradando ao Senhor. Eles sacrificavam a deuses que nada podiam fazer, ofereciam holocaustos, sacrifícios que não era para o Senhor. Eles haviam se afastado de Deus. Eles haviam se distanciado de Deus, deixado de obedecer, deixado a presença de Deus. E a sentença, o juízo de Deus veio sobre eles. O versículo 26 diz: virá gentes das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Zéfata e da Zéfala, das montanhas de Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incensos e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios, para nós trazendo para a nossa vida espiritual. O Senhor estava dizendo para que eles guardassem a sua lei, se afastassem do pecado, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se não fizessem isso, o Senhor disse: porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. O Senhor estava se referindo à destruição que cairia sobre Jerusalém, sobre Judá, e o sofrimento do povo quando seriam dominados pelos babilônios. O Senhor disse:
porém fogo nas suas portas. Era na cidade que seria destruída, e até os palácios seriam consumidos. Todos seriam levados cativos por consequência dos seus erros, por não se voltarem para Deus. Eles estavam enganados, estavam afastados, distantes do Senhor. Por isso que o Senhor falou acerca do coração do homem, que é enganoso. O Senhor falou acerca do coração do povo de Judá. O Senhor se referiu a eles quando disse: enganoso é o coração do homem e perverso. E podemos, meditando esta palavra, podemos entender. Eles estavam com o coração endurecidos, estavam longe da presença de Deus. O Senhor estava falando com eles, mas eles não estavam dando ouvido. O Senhor estava alertando ao seu povo, mas eles endureceram o seu coração, não davam mais ouvido à voz de Deus, não obedeciam mais a Deus, não se preocupavam mais, não sentiam mais a necessidade de estar na presença de Deus, o adorando, o servindo, e muito mais do que isso, em obediência, não obedeciam mais. E o Senhor estava dizendo: o coração enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eles estavam longe de Deus porque haviam deixado se levar pelos desejos dos seus corações. O versículo 11 fala: será Deus? O Senhor estava ali falando, mas o povo já estava enganado. Eles abandonaram a Deus, se voltaram para o pecado, deixaram-se levar, porque o seu coração já estava contaminado. O seu coração já estava contaminado pelo pecado. O pecado já havia entrado no coração daqueles homens e eles não davam mais ouvido à voz de Deus. Quando o Senhor diz, Ele fala acerca da tábua do coração. Isso quer dizer, nos faz lembrar o que o Senhor queria lembrar o povo. Era do que Ele havia escrito nas tábuas da lei que Ele havia entregado a Moisés. Quando o Senhor fala na tábua do seu coração, Ele traz à memória do povo as tábuas nas quais as suas leis foram escritas. Mas o pecado do povo era tão grande, o pecado de Judá. Eles haviam chegado a uma situação que eles não estavam mais dando ouvido à voz do Senhor. Estavam longe da lei, não queriam mais obedecer. Estavam longe da presença do Senhor, não queriam mais andar na presença do Senhor. O Senhor estava dizendo que se eles se voltassem para Ele, Ele os perdoaria. Eles conheciam as leis de Deus, mas haviam se afastado delas. Muitas vezes o homem conhece a Deus, conhece as leis de Deus, mas prefere o pecado do que obedecer. Quantos que conhecem, mas se esquecem das coisas de Deus? O pecado já o dominou, fazendo-se esquecer das leis do Senhor. Tem achado normal as práticas do pecado e estão se distanciando de Deus. Tem achado normal viver uma vida longe da presença do Senhor, se esquecendo das consequências que sofrerão.
E todos aqueles os que afastam o coração de Deus, não importa qual seja o motivo que levou essa pessoa a afastar o coração de Deus, a se distanciar de Deus, a maldição, o que atinge a vida dessa pessoa é a maldição, porque Deus fala na sua palavra acerca da bênção e acerca da maldição. Aqueles que se voltam para Deus estão na sua presença. Deus promete bênção para a sua vida. Mas Deus também é bem claro ao falar conosco, que não tem como ser abençoado aquele que está longe, distante da sua presença, que o conhece, que conhece as suas leis, mas que tem preferido o pecado. Para aquele que prefere obedecer, ele diz: bendito será o que confia e espera no Senhor. Essas são as palavras de Deus para aqueles que preferem obedecer e a andar na sua presença. O que confia, aquele que espera no Senhor, o próprio Deus diz, será como uma árvore plantada junto às águas, ou seja, será poderoso e forte, mesmo numa terra seca. Mas o Senhor também fala acerca daquele que se afasta dele, que deixa-se enganar, se levar, ser seduzido pelo pecado, porque o coração do ser humano é enganoso, perverso, e aquele que se afasta da presença de Deus, o Senhor ele fala de forma bem clara que sofrerá as consequências. Quando Deus afirma que nosso coração é enganoso, o Senhor ele quer que nós venhamos crer, acreditar no que Ele está dizendo. Ele está dizendo para nós, aleluia, não confiarmos e não deixarmos nos levar pelos desejos do nosso coração. E muitas vezes nós, seres humanos, deixamos nos levar pelos desejos do nosso coração. E o Senhor está dizendo, esquadrinha a mente e prova o coração, para dar a cada um o que é justo. Quem esquadrinha a mente, quem sonda, que conhece o que está em nossos pensamentos, sonda o nosso coração, para dar a cada um de nós o que é justo, é o Senhor. Porque conforme é os caminhos do homem, os frutos de suas ações, isso ele vai colher pelos frutos das suas ações. Ele vai colher conforme a escolha que ele fez, a escolha pelo caminho que ele escolheu seguir. Muitos escolhem o caminho do pecado, querem permanecer no pecado, mas não querem sofrer as consequências disso. Sendo que o Senhor ele diz bem claro que aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Vai ser conforme a nossa escolha que iremos colher, conforme o caminho que escolhermos seguir, frutos de nossas ações. Nós iremos colher conforme o caminho que escolhermos, conforme a decisão, segundo a decisão que nós tomarmos. Não tem como escapar disso. Os frutos que virão serão os frutos das nossas próprias ações. Se for ações, se o que escolhermos for obedecer a Deus, iremos colher os frutos da obediência. Mas se a nossa escolha for outra, for o pecado, iremos também colher os frutos de nossas ações pecaminosas. É isso que o Senhor está nos dizendo na sua palavra, que o homem colherá aquilo que ele plantar. Ninguém pode escapar disso. Se nós
aleluia, plantarmos coisas boas, iremos colher coisas boas para a nossa vida. Mas se nós plantarmos coisas ruins, os frutos também serão ruins. As consequências virão, ninguém pode escapar. Deus conhece, Ele sonda o nosso coração, a nossa vida. E Ele vai nos dar segundo as nossas ações. Ele conhece o nosso coração, conhece o íntimo, o profundo do nosso coração. Ele esquadrinha a nossa mente e prova o nosso coração para dar a cada um o que é justo, conforme os seus caminhos e frutos de suas ações. Quais têm sido nossas ações diante de Deus? Quais têm sido os caminhos que temos escolhido? Que caminho temos escolhido? Qual tem sido a sua escolha na presença de Deus? Os frutos de suas ações. Quais têm sido os frutos de suas ações? É segundo o que nós estamos plantando que iremos colher. Costuma-se dizer um provérbio que diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que ele semear, ele vai colher. É tudo segundo o que nós plantarmos, que cada um de nós iremos colher. Se plantarmos coisas boas, serão coisas boas que iremos colher. Os frutos será conforme os frutos de nossas ações. Mas se for só pecado, iremos também colher as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Israel havia se afastado de Deus. Estava ali o povo de Judá, que Deus havia escolhido, elegido, um povo que conhecia as leis de Deus, mas preferiram se afastar de Deus, o abandonar, e não deram ouvido à sua palavra quando Deus lhes deu a oportunidade de abandonarem o pecado e de se voltarem para Ele. Muitos podem dizer, mas por que Deus permitiu que um povo que Ele elegeu, escolheu, fossem levados cativos, sofressem nas mãos de seus inimigos? Deus não queria o povo naquela situação. Ele lhes deu a oportunidade de se voltarem para Ele. O profeta Jeremias exortou ao povo para abandonarem ao pecado e se voltarem para Deus. E falou a eles acerca das consequências que iriam sofrer se não abandonassem os pecados que estavam praticando. Mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Não se voltaram para Deus, desprezaram as mensagens da parte de Deus. E infelizmente em nossos dias, muitos têm desprezado mensagens de exortação, exortando a se voltar para Deus, a abandonar o pecado, a praticar a justiça. Quantos estão desprezando e não dando ouvido à voz de Deus? Quantos que se acostumaram com o pecado, preferem continuar no prazer que o pecado oferece, desfrutar dos prazeres do pecado, do que abandonar o pecado e se voltar para Deus. Conhecem a palavra de Deus, as leis do Senhor, sabem que estão errados se permanecerem no pecado, sabem das consequências, mas preferem continuar desfrutando dos prazeres oferecidos pelo pecado do que se voltar para Deus. Se acostumaram com o pecado, com a mentira, preferem continuar longe da presença de Deus, mesmo sabendo das consequências que virão, aquilo que irão colher se não se voltarem para o Senhor.
O Senhor nos deu essa palavra porque muitos têm deixado se enganar, deixado se levar pelos desejos do coração e estão agora sofrendo as consequências disso. Outros estão se afastando e não estão se dando conta disso. E o Senhor está dando esta palavra para que, como um alerta, para que possam se voltar para Deus, para que o Senhor os abençoe. É isso que o Senhor está nos dizendo. Ele deu oportunidade ao povo para ouvir que Ele queria que se voltassem para Ele, que abandonassem o pecado para servi-lo, mas não quiseram e sofreram as consequências. E em nossos dias, hoje, Deus dá também a oportunidade para o ser humano reconhecer que pecou, reconhecer que falhou e venha se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. Reconhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Mas aquele povo eles não reconheceram. E há muitos também que não reconhecem, preferindo continuar apegados ao pecado, distanciados de Deus na rebeldia, mesmo sabendo das consequências que sofrerão. Vamos agora buscar ao Senhor por meio da oração. Já chegamos agora ao final do nosso devocional. O momento em que nós tiramos para termos um particular com Deus, meditando na sua palavra e orando. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, suplicamos, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, nos ensine, Senhor, a sermos obedientes e fiéis a ti. Através do teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê graça para te obedecermos e andarmos na tua presença. Ó Deus, que seja restaurada a aliança, e canta sub as nébias. Deus santo, e me canta labaia. Ó Deus poderoso, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes, a agradarmos a ti. Oriande canta lamanaia. Oriande clama labaxéria, Deus santo, Deus poderoso. Quanto, Senhor meu Deus, ó Deus Santo, que estão longe da tua presença, que o teu Espírito Santo possa realizar nesse coração uma grande obra, para que se voltem para o Senhor. Ó Deus Santo, através do teu Espírito Santo, ó Deus, realiza uma grande obra nesse coração, para que se volte, Senhor, para ti. Oriande canta lamasteia. Deus santo, Deus poderoso, ouve o nosso clamor pela nossa vida espiritual. Ouve o nosso clamor, ó Deus, oricanta sub, nos ensine a andarmos na tua presença e a obedecermos a ti, ó Deus, andarmos nas tuas leis, sermos fiéis a ti, grande Deus Jeová, porque o Senhor fala acerca das consequências daqueles que se afastam de ti. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê graça, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, realizar uma grande obra, que venha o Senhor, Espírito Santo de Deus, a trabalhar em cada vida, libertar, transformar, através do teu grande poder. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que acompanharam esse devocional. O devocional diário, o tema é devocional diário, momento com Deus, e vai ao ar todos os dias no horário das 20h30. Mas no sábado e também hoje, iniciei essa live um pouco mais tarde. Ontem iniciei a live no horário das 21h e hoje também um pouco mais tarde, depois das 21h30, foi iniciada a live. Mas todos os dias
estamos aqui nesse devocional. É um tempo em que nós tiramos para termos um particular com Deus, meditando na sua santa e gloriosa palavra e também orando. Convido vocês também para a live da madrugada, o grande clamor da madrugada, e o último dia da campanha, a queda das muralhas, e também a campanha que inicia amanhã. Não tereis que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. É a campanha para o Senhor repreender os demônios, as hostes malignas. É uma batalha espiritual, na qual estaremos em uma luta travada, clamando a Deus, clamando pelo sangue de Jesus, para que o Senhor Jesus peleje por nós, para que o Senhor Jesus nos dê a vitória sobre o mal, para que o Senhor Jesus destrua com as obras do diabo e através do seu sangue poderoso nos dê a vitória. A campanha: não tereis que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestade, que é uma batalha espiritual. Essa campanha inicia amanhã, no nome do Senhor, no horário das 18 horas. Todos os dias às 18 horas será essa campanha, e às 20 horas e 30 minutos a live devocional diário, Momento com Deus, e no horário das 3 da madrugada, também o grande clamor da madrugada e a campanha: não tereis que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestade. E nos dias de quarta, sexta e domingo, a live é no horário do meio-dia. Além dos outros horários, temos também no horário do meio-dia. Vocês que desejam receber oração, o nosso compromisso é orar, o nosso compromisso é apresentar vocês e também a sua família a Deus através da oração. Apresentar a Deus o seu problema, apresentar a Deus a sua causa. Deixe nos comentários o seu nome para a oração, o nome também dos membros da sua família. Deixe nos comentários e no nome do Senhor estaremos apresentando a sua vida para que Deus confirme a bênção e a vitória. Estaremos apresentando vocês na oração do meio-dia, na oração das 18 horas, na oração das 20 horas e 30 minutos, às 3 da madrugada e em outras orações particulares que fazemos também. No nome do Senhor Jesus, você e sua família estarão sendo apresentados a Deus através da oração. Peço que compartilhem essa live aí nos grupos. Você que faz parte de grupos aí do Facebook, compartilhe essa live, compartilhe essa página para que outros possam se tornarem seguidores dessa página. Também peço que vocês aí do YouTube, porque está chegando também aí no YouTube esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários seu pedido de oração. No nome do Senhor Jesus estarei apresentando a sua vida a Deus. Logo mais às 3 da madrugada, o grande clamor da madrugada. Convido vocês para juntos buscarmos a face do Senhor através da oração. Que Deus abençoe a todos vocês, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está viajando, onde você estiver, que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Eu me despeço de todos vocês com a paz do Senhor Jesus.